dia. Acho que, primeiramente, agradecer ao V360 pela oportunidade e compartilhar com vocês um pouco a trajetória da FS aqui para implementar o V360. Né? Então, estou na FS tem 5 anos, à frente do time de finanças, a torre de contas a pagar, contas a receber e o recebimento fiscal. E a gente entendeu ali que tinha bastante oportunidade de fazer automação dentro desse fluxo. Tá? Depois eu vou deixar aqui, quem quiser ter o contato, pegar benchmark, fazer referências, a gente pode compartilhar com vocês. A FS é uma produtora de etanol a partir do milho. Então, às vezes, a gente tem na cabeça que se produz etanol só a partir da cana-de-açúcar. Então, a gente consegue produzir também a partir do milho. Nós somos pioneiros nessa tecnologia. Começamos em 2014, com uma planta industrial em Lucas do Rio Verde. E hoje nós estamos com 3 plantas. Falei 2014, que é a criação do CNPJ, né? Mas você tem o tempo de construção da planta. E hoje nós temos 3 unidades industriais. Uma em Lucas do Rio Verde, outra em Sorriso e Primavera do Leste. Todas no interior do estado do Mato Grosso. Estamos em construção agora, no momento, com a planta de Campo Novo do Parecis, com início de produção em dezembro, e a planta de Querência, que está ainda em definição. Temos um escritório corporativo que fica localizado aqui em São Paulo, que concentra principalmente as operações de diretoria, mercado de etanol. E a nossa capacidade instalada hoje ela é de 2,5 bilhões de litros de etanol. Mas a FS não é só a produtora de etanol a partir do milho. Né? Então, do derivado do milho, a gente produz aqui produtos para a nutrição animal, que você tem para alimentar bovinos, suínos, aves e peixes. Nós também produzimos energia elétrica, então você queima a biomassa gera energia para alimentar a própria usina, e esse excedente a gente vende no mercado livre. A gente também gosta de inventar muito negócio, né? Então a gente faz o trading, compra energia, compra milho, compra biomassa e faz a venda disso também como uma fonte de diversificação dos nossos negócios. Mas a gente também não está contente, a gente quer conquistar o mundo. Aí a gente foi lá e inventou um projeto de carbono, onde a gente captura o carbono da atmosfera, injeta isso no solo, com que faz com que o nosso etanol seja de pegada negativa. Então isso também é uma inovação da FS. E aí nós temos projetos de infraestrutura, logística e também plantio de biomassa. A gente vai ver aqui um pouco mais na frente a nossa trajetória. Essa era a nossa linha do tempo de crescimento. Então, em 2014, a gente tinha um CNPJ. Em 2024, nós chegamos ao nosso pico da operação com 22. E aí vocês imaginam, diversos negócios, diversas fontes, vários sistemas, satélites. Isso tornava-se uma operação muito ineficiente. Nós passamos por uma reorganização societária, diminuímos de 22 para 10. 2024 foi o nosso principal marco, foi onde a gente entendeu que tinha uma dor muito grande, cara, precisamos resolver isso aqui, não dá mais para ficar do jeito que está. Né? E aí, pensem num cenário que você tinha muito trabalho manual, altas equipes, vários tipos de negócio, porque você deixa de ser um CNPJ e passa a virar um grupo econômico, e nesse grupo econômico você tem que dar agilidade. Como que eu vou dar crescimento para o negócio, qualificando o time e não crescendo a equipe? Então, essa era uma dor muito grande dentro do nosso processo. Como que eu dou a escala para aquilo que já está no máximo? Como que eu atendo o acionista que está cobrando performance sem aumentar time? Como que eu reduzo o custo e também mantenho a qualidade? Então, a gente começou a sair a mercado. Cara, precisamos melhorar aqui para a gente poder trazer mais escalabilidade para o nosso negócio. Parece até que foi combinado, né? Mas o título da operação lá, na hora que o Vetter falava, era devolver qualidade, devolver tempo. E aí se conecta muito com o que a gente está trazendo aqui. Que hoje, o que você faz com 23 dias dentro a mais no seu dia a dia? Né? Para vocês terem uma ideia, 23 dias era o tempo que a gente levava para lançar uma nota fiscal. Então, você tinha uma linha do tempo muito grande. E aí você tinha o fornecedor te cobrando aquela nota fiscal, que você nem sabia onde ela estava. Você tinha recolhimento do ISS em atraso, multas, juros, um dano colateral gigantesco. Estamos falando aqui de quase 3 mil notas por mês de serviço, na qual você não tinha zero rastreabilidade dentro do processo. E aí, para complexar um pouco mais, né, a FS, com todos os tipos de negócio, nós ainda temos lá dentro 2 fluxos.
Nós temos o que a gente chama de fluxo administrativo e nós temos o fluxo do pátio logístico. Então, nós tivemos que separar os nossos momentos. Quando a gente dá um zoom para dentro do fluxo administrativo, que cuida ali de facilities, serviços, consultorias, advogados e tudo mais, a gente tinha essa foto. Uma foto de 23 dias para lançar uma nota, com diversas notas perdidas em diversos lugares. Recebia por e-mail, recebia por Teams, ferramenta de chamados, solicitante que esquecia de enviar, plataformas diferentes. E aí um pouco do que a Helena comentou aqui, né? A gente já tinha uma ferramenta de mercado, mas que ela não atendia. E aí a gente tomou a decisão de sair a mercado, fazer um bid, para poder pesquisar isso. Lançamento 100% manual. Então, para quem usa SAP aqui, sabe que a gente tem amigo, tem Amiro, depois você fica com um saldo na transitória, daí você não consegue fechar. Como que você vai compor isso, que você vai entregar para a contabilidade? Então, era uma dor assim, como que você faz esse gerenciamento, né? E no pico da nossa operação, em 2024, quando a gente tinha 22 CNPJs, nós chegamos a ter 16 pessoas para fazer lançamento de nota. Então, quem trabalha no modelo CSC, sabe que a gente mede aqui o custo, né, por colaborador e você faz a quantidade de notas lançadas por colaborador. Então, você pega 3.000 notas por mês, por 16 pessoas, a produtividade era baixíssima. Como que você dá escala para o negócio? Era isso que a gente buscava aqui. Como que você cresce a operação e diminui o custo, né? E aí, era um negócio assim, de novo, totalmente insustentável. Pico da operação, biomassa. Nós somos uma empresa de capital americano, então ela preza muito pela eficiência, muito pelo uso de IA, muito pelo uso de agentes, como que a gente robotiza os fluxos. E aí, quando a gente saiu ao mercado, a gente buscou 4 pilares. Tá? Eram pilares muito fundamentais aqui para dentro da nossa operação. Primeiro, uma ferramenta que trouxesse automação real para serviço. A maioria das ferramentas de mercado, elas atendiam material, mas elas não atendiam o fluxo de serviço. E aí você ficava, eu tenho 50% da operação ok, mas eu tenho 50% que não está ok. O segundo ponto, eu quero crescer, a gente brinca, eu quero dominar o mundo, mas eu quero manter a mesma estrutura. Como que eu vou fazer tudo isso? Depois, a flexibilidade com os nossos processos. Nós usamos o SAP S/4HANA desde 2019. A nossa implementação ela foi feita em 4 meses. Quando a gente implementou lá, que era 2 CNPJs. Só que nós implementamos muitos fluxos ex. Nós somos uma usina e nós temos um pátio logístico. Então, você tem que ter controle de romaneio, você tem que ter controle de cargas. Então, foi se construindo os puxadinhos e a ferramenta que a gente buscasse tinha que se conectar com tudo isso, né? E também uma ferramenta que fosse referência de mercado. Então, o nosso head de CSC, na época, já conhecia o V360, trouxe isso para dentro da nossa operação e nós conversamos com eles. E, nesse meio do caminho, a gente foi desenhando aqui. Então, as primeiras conversas elas começaram lá em fevereiro de 24, e aí nós tomamos uma decisão de fragmentar o projeto. Então, o projeto do V360 dentro da FS, ele foi feito em 2 fases, muito considerando esses 4 pilares que a gente traz aqui para vocês. Primeiro, tinha que ser uma implementação rápida, não podia ser algo que demorasse, porque a gente já estava no limite. E aí, quando a gente começou a conversa, nós não falávamos de reorganização societária. A gente falava de mais empresas entrando dentro da estrutura. Então, eu tinha que suportar esse crescimento, capacidade de suportar a expansão, alto volume de documentos. Eu não sei se aqui tem empresa do agro, mas a gente trabalha no regime do ano safra. Então, o milho, a partir de maio até julho, a gente sai de um cenário de receber 5.000 notas, 10.000 notas, para 70.000 notas. Então, você está falando de caminhão, 400, 500 caminhões num pátio logístico para receber num dia. Então, você tinha que ter uma performance alta ali para poder fazer o recebimento de tudo isso. Tá? E aí, integração com o SAP altamente customizado e suportar os 2 fluxos, que eram o administrativo e o produtivo. Então, fevereiro, a gente começou as nossas conversas. Maio de 24, nós iniciamos o projeto. E aí é onde eu digo para vocês da fragmentação, ela ocorreu justamente por isso.
De maio a agosto, nós implementamos a parte administrativa, que foi basicamente um fluxo plug and play. Colocou, funcionou, e aí depois eu vou contar um pouquinho para vocês dessa história de o que a gente acertou, o que a gente errou. De agosto de 24 a março de 25, a gente passou por um momento de redesenhar todos os fluxos para o fluxo produtivo. Ali era a nossa maior dor. Ali a gente não podia errar. Nós adiamos o Go Live algumas vezes, porque nós não tínhamos a segurança de fazer esse Go Live. Acho que o Vetter comentou sobre férias, né? Tirar 30 dias de férias. Eu estava de férias, cancelei as férias para poder garantir que a gente tivesse o Go Live. Até o Bruno Souza, que é da V360, ajudou a gente bastante nisso. E a gente deu o Go Live em março de 25. E foi um sucesso na planta industrial. E agora, em novembro, nós fizemos a nossa parte de substituir o GRC, atendendo aí para quem usa SAP o descontinuamento. Para a gente chegar nessa jornada da implementação, não foi fácil. A gente teve aqui diversas reuniões, diversos mapeamentos de projeto, para que a gente pudesse chegar num resultado final já olhando lá na frente. Então, a gente já sabia que o GRC ia ser descontinuado. Então, nós tínhamos a opção de continuar com o DRC, a ferramenta da própria SAP, que daí você ia ter ali um custo maior, ou o V360, trazer a solução deles para poder capturar as notas e fazer todo o processamento. Então, a gente entendeu que, naquele momento, a V360 poderia ser o nosso motor Desculpem aqui, passou. O V360 seria o nosso motor acelerador aqui para dentro do processo do GRC. Então, a gente fez uma nova integração, onde é uma comunicação bidirecional, substituiu completamente o GRC pelo V360 e trouxe aqui agilidade para dentro do processo. Tínhamos muitas limitações, que eram os sistemas satélites que a gente tinha conectado ali, as limitações do controle de visualizar os status dos documentos e múltiplas customizações. Então, para quem trabalha com SAP, sabe do que a gente está falando aqui, da quantidade de transações que a gente acaba desenvolvendo para adequar todo o processo. E o que a gente teve de impacto na operação? Então, o principal impacto foi o volume de processamento de dados. A gente saiu de um cenário de 16 colaboradores para o administrativo para 5. Então, hoje, a gente consegue colher muito isso. A gente também fez um movimento que a gente chamou dentro de casa de back to standard. Então, no momento que eu estou fazendo um mapeamento de cenários, a gente entendeu o que eu tenho de transação Z que eu posso descontinuar a partir do momento que eu conecto o V360. Então, aqui nesse processo, a gente eliminou mais ou menos umas 10 transações Z que a gente tinha, que eram de grande complexidade, e conectou exclusivamente na nova arquitetura do V360. Olhando um pouco para o processo do administrativo, a gente tinha muita coisa criada errada pelos usuários. Quem é da área de compras aqui vai saber que, muitas vezes, você tem um pedido criado errado, você tem o IVA que está informado errado, na nota de serviço você vai ter o item lei que pode estar criado errado também, e isso acaba batendo dentro do sistema e impede o lançamento da nota fiscal. Quando a gente fez o Go Live do administrativo, a gente priorizou, implementa o sistema e depois a gente faz a gestão da mudança. Aqui foi um erro grave que nós cometemos. Por quê? Isso gerou nos usuários uma repulsa à ferramenta. E aí, quando gerou essa repulsa, a gente criou aqui as oportunidades de automação. E uma das automações que nós buscamos e foi tida com muita boa recepção foi a alteração no pedido de compras. Então, lá nos suprimentos, ele vai criar o pedido de compras. Se, por um acaso, ele coloca o IVA errado, o NCM ou a origem errado, hoje, o V360 para FS ele está customizado de uma maneira que ele vai capturar o pedido, vai identificar com base histórica o que é o correto e vai fazer essa alteração. Essa alteração ela processa isso, reflete dentro do pedido de compras no SAP, e a nota fica disponível para fazer a contagem às cegas, para fazer o recebimento da mercadoria. Então, essa é uma das grandes automações que a gente hoje implementou dentro da companhia, e ela
tirou a sobrecarga para de cima da área de suprimentos, porque também é uma equipe que estava bem enxuta, dado o tamanho do nosso negócio. Então, são reprocessamentos que ocorrem autônomo ali, que a gente acaba nem vendo isso. A gente está resolvendo o problema depois que ele já aconteceu, mas com tudo isso que o V360 está apresentando, a gente agora vai começar a atacar a raiz. Então, por que está sendo criado errado o pedido de compras? Como que um motor de cálculo pode ajudar a resolver isso e evitar que sejam feitas alterações? Então, esse é o cenário que a gente tem hoje. Então, a nota fiscal ela vai chegar, o V360 vai fazer o cross-check contra pedido de compras. Se tiver divergência, ele já vai alterar, desde que estejam naquele hall de catálogo que a gente colocou. Se não tiver, ele vai cair para um fluxo de atendimento, vai fazer o processamento, corrige o pedido de compras e o documento segue para contagem. Quando a gente fala de serviço, ele já escritura mediante aprovação da folha de serviço. Quando a gente fala de material, ele vai ficar lá aguardando a confirmação do recebimento físico. Dentro da nossa jornada, a gente é criativo, né? Eu disse aqui agora há pouco, a FS ela tem esse espírito inovador. Nós viramos para o V360 e falamos assim, a gente não quer mais usar papel. Não quero mais pegar uma nota fiscal, uma contagem às cegas, imprimir, mandar para o almoxarifado ficar guardando isso. Vamos fazer um aplicativo dentro? O V360 topou o desafio e a gente adaptou o que já existia ali, uma parte do processo. E hoje a conferência às cegas no processo da FS é feita dentro do V360. Para vocês terem uma noção de processo, a nota chega, faz a validação dos impostos e ela vai para uma tarefa que é aguardando o recebimento físico. Com base em perfis de acesso, a gente restringiu, e hoje o time do almoxarifado, num tablet, a gente comprou um tablet para eles entram lá e fazem a contagem. Então, a gente eliminou papel, trouxe mais segurança, trouxe mais velocidade para dentro da nossa estrutura. Então, isso aqui foi um ganho que, para nós que estamos, talvez, dentro de um escritório administrativo, pode parecer pouco. Só que a gente desceu a campo, a gente foi para dentro das usinas, a gente desceu, foi entender a dor do cliente. Eu não poderia simplesmente só troquei a ferramenta aqui. Eu queria olhar o ecossistema como um todo para garantir que lá na minha ponta de pagamento eu não ia ter problema, mas eu queria entender como que isso tudo se conectava lá em cima. Então, a gente saiu da nossa zona de conforto e foi buscar entender isso com toda a turma no dia a dia. Tá? E aí, o que a gente resolveu com isso? Hoje, quando o usuário ele faz a contagem às cegas, automaticamente a contagem aciona o gatilho da Amigo, que aciona o gatilho da Miro. Eu reduzi o meu problema com falta de lançamentos na transitória. Eu reduzi o meu problema de eu só contabilizei estoque, mas eu não contabilizei finanças. Ou contabilizei finanças e não contabilizei estoque. Então, a gente conseguiu retroagir para o processo, colocar ele de uma maneira mais standard, trazendo mais segurança. Na mesma linha da criatividade, a gente pediu para o V360 fazer um portal para nós, para gestão de armazéns de terceiros. A nossa carga de milho, a nossa capacidade é de 2,5 bilhões de litros de etanol por ano. A gente já tem milho comprado para a próxima safra, mas esse milho precisa ser guardado em algum lugar. E a gente não tem espaço físico na usina para guardar tudo isso. Então, a gente direciona a nossa mercadoria para um armazém de terceiro. E a gente não tinha visibilidade do processo, não tinha, por exemplo, quanto tenho de milho naquele armazém. Então, chamamos o V360 à mesa, ele captura o XML. O que passou na nossa cabeça? Ele tem acesso ao XML, vamos criar um portal. Criamos um portal onde os nossos armazéns entram, acessam esse portal, fazem o upload do que eles receberam lá, e a gente começou a ter visibilidade disso. Começou a ter gerência daquilo que nós não tínhamos. Hoje, a FS tem 27 armazéns espalhados pelo estado do Mato Grosso para fazer o gerenciamento, para fazer a guarda do seu estoque de milho, que vai ser utilizado para fazer etanol no futuro. Tá? Então, hoje, com base em validações automáticas, captura XML, captura Romaneio, está conectado com o nosso ecossistema, a gente começou a ter gerência desse processo. O que isso gerou de impacto dentro da companhia, né? Então, hoje, falando de números, 80% a mais de produtividade.
eu cresci a minha operação, diminuí meu headcount. Mas, poxa, chega a soar até estranho diminuir o headcount. A gente realocou esses headcounts para outras operações. A companhia está crescendo. Então, aquilo que era cabeça baixa, só executa, agora eu começo a fazer análise. Então, a gente mudou o nosso perfil de entrega de atividades. 42% do meu volume é mais processado. A minha operação está crescendo. Então, se ela está crescendo, eu preciso dar estrutura para isso. 90% de redução do prazo de lançamento. Então, antes a gente lançava com 23 dias. Agora a gente está lançando, na média, com 5 dias. Teve casos, teve meses que foi lançado até com 2 dias. A gente quer chegar a isso a 1 dia. É utopia? Acho que não. Eu acho que é totalmente factível. As regras de negócio a gente já conhece. A inteligência está aqui para ajudar a gente nisso. Segurança. Processos automatizados. Processos que não dependem mais de alguém botar a mão para poder fazer e garantir a entrada daquela nota. Então, a gente buscou sempre muito isso. 70% das notas, a gente reduziu isso. Ou seja, a gente não lança mais nota fora do prazo. Nota de serviço, a gente sabe que é um calcanhar de Aquiles para todo mundo. Como que eu garanto o lançamento da nota na mesma competência da emissão? Então, hoje, a nossa alavanca motora está principalmente aqui em serviço. E na cultura. Falei para vocês que a gente errou no passado, na implementação do ADM. Isso serviu de aprendizado para implantar o CDE, o pátio logístico. Então, no pátio logístico, aqueles erros que a gente cometeu no ADM, a gente já não cometeu mais lá. Então, a mudança na cultura, hoje, depois de 18 meses implementado o V360 na FS, é outra. As pessoas entendem que ali é a ferramenta motora para que as coisas aconteçam e fluam na velocidade que a gente espera. E agora, pensando em crescimento, 2 novas plantas, novos tipos de negócio, a exportação de etanol, a gente está preparado para o crescimento. Então, é um trabalho que nós começamos há 2 anos atrás, para a gente olhar para o crescimento da companhia. Não colhemos esse fruto hoje. E o que a gente está falando de próximos passos? Então, reforma tributária e duplicado escritural está na boca de todo mundo. Não poderia ser diferente para a FS. Nosso sistema já foi adequado recentemente. Fizemos em novembro a transformação para o GRC. E em janeiro a gente fez toda a adequação já para a reforma tributária. E duplicado escritural, que também é algo que está batendo aqui, a gente está em andamento nesse momento com o projeto. Isso é um pouquinho da FS, tá? Do que a gente passou aqui de implementação e compartilhar com vocês essa dor, acho que é bem bacana.